Então, como a gente tenta sempre reforçar, associado àquelas expressões algébricas que a gente destaca e tenta descrever, sempre tem números. Você pode substituir aqui para cada uma das variáveis para encontrar um valor numérico no final. Ou seja, não são simplesmente abstrações algébricas, mas elas representam números, representam valores, cada uma dessas grandezas. E a gente pode fazer cálculos utilizando os diferentes valores. Então aqui, no caso, a gente pede para vocês, mais um exercício, calcule a frequência de colisão de uma molécula de nitrogênio a 25 graus Celsius e 1 bar. Ou seja, uma única molécula de nitrogênio, que é o sistema que a gente tem modelado até o momento, ela vai ter um certo número de colisões ao longo do tempo, uma frequência que é em segundos a menos 1. Segundos a menos 1. Determine essa frequência nas condições explicitadas aqui. Dado sigma, que é a nossa seção transversal efetiva de colisão, né? Seção transversal de colisão, 0,45 vezes 10 menos 18 metros quadrados. A resposta para essa questão aqui é 7,3 vezes 10 a nona segundo a menos 1. Ou seja, isso daqui é a frequência de colisões. Ou seja, a cada segundo a gente tem uma quantidade de aproximadamente 10 elevado a 10 colisões. Essa molécula vai colidir com 10 elevado a 10 outras moléculas. Olha só que número impressionante, é uma quantidade de colisões muito grande, né? Isso para uma única molécula. Para a gente colocar esse número em contexto, 10 a nona, chama a atenção de vocês que a frequência de vibração, por exemplo, para uma molécula diatômica, o nitrogênio mesmo, né, que é uma molécula diatômica, é composta por dois átomos de nitrogênio ligados através de uma ligação tripla entre eles. Então aqui a gente tem um nitrogênio, outro nitrogênio. A gente sabe que essa distância de ligação ela oscila ao longo do tempo e oscila com uma frequência de vibração que é na ordem de 10 a 13 a 10 a 14 segundo a menos 1, ou seja, ainda mais rápido do que a anterior. O que isso significa para a gente? Que essa molécula ela vai vibrar muito mais vezes do que ela vai colidir. Um fator aqui de aproximadamente 10 a quarta, 10 a quinta, ou seja, você pode esperar 10 mil ou 100 mil vibrações para cada colisão que essa molécula vai realizar com outra molécula vizinha. Então, só para a gente ter uma ideia aí de ordens de magnitude para cada uma dessas grandezas. Se a gente tem frequência de colisões, frequência, você vê aqui a unidade é segundo a menos 1. Se eu tiver o inverso da frequência, ou seja, 1 dividido por segundo a menos 1 é segundo. Eu vou ter uma unidade de tempo. Então, ó, se ZA é a frequência de colisões, uma molécula A viajando ao longo do tempo, ZA elevado a menos 1 corresponde ao tempo entre as colisões, o tempo necessário, o tempo que se passa entre uma colisão e a próxima. Com os dados do problema anterior, que é esse aqui, 10 a menos 9, 10 a nona, 7,3 vezes 10 a nona, a frequência, 1 dividido por esse valor dá 1,4 vezes 10 a menos 10 segundos. Ou seja, a cada 10 a menos 10 segundos acontece uma colisão entre a molécula de nitrogênio que a gente tomou como referência e aquelas que estão no meio do caminho dentro daquele cilindro de colisão, cilindro colisional. Além disso, se a gente conhece a velocidade das partículas, U, e o tempo entre as colisões, a gente consegue determinar o que? A distância que a partícula percorreu entre uma colisão e a outra colisão. Então, a distância média entre colisões, que tem um nome especial que vale a pena guardar, um nome importante em teoria das colisões, chama caminho livre médio. É o quanto uma partícula consegue percorrer em média uma dimensão espacial. Então, a distância que a partícula percorre em média até que aconteça uma nova colisão. Utilizando as expressões que a gente já conhece, essa distância média, a gente já dá o nome de L, vai ser igual a velocidade
vezes o tempo. Velocidade média vezes o tempo de colisão. Então, velocidade média dividido pela frequência de colisão. Lembrando que tempo de colisão e a frequência são inversamente proporcional. Então, eu consigo trabalhar com aqui ZA menos 1, que fica o ZA no denominador. Substituindo pelas expressões que a gente já conhece, tudo isso daqui, some a velocidade média, a gente fica só com essa expressão aqui. Olha que interessante. A distância, o caminho livre médio, ele independe da velocidade média das partículas. Ele só depende do que? Densidade e da seção transversal. Olha que interessante isso daí. Então, fazendo substituições aqui, a densidade a gente já sabe que pode substituir por número de mols, é o número de partículas por volume, número de partículas é o número de mols vezes o número de Avogadro, número de mols você pode substituir por PV igual a nRT. Fazendo todas as substituições, a gente chega nessa expressão aqui. Então, o caminho livre médio, ele aumenta com o aumento da temperatura e ele diminui com o aumento da pressão. Ou seja, conforme eu aumento a pressão, a gente, de certa forma, está aumentando a densidade de partículas. Opa, aqui eu acho que é sigma, hein? Vamos substituir aqui, sigma. Conforme a gente aumenta a pressão, a gente aumenta lá a densidade de partículas. Consequentemente, se tem um maior número de partículas, a chance da nossa partícula original colidir com outra é muito grande. Então diminui o percurso que ela caminha sem nenhuma colisão. De novo, também depende do sigma. Quanto maior o sigma, maior a chance de colisão. Contribui para diminuir esse valor aqui e assim por diante. Então, essa outra expressão importante, e essa grandeza particular é muito referenciada em cursos de cinética e teoria de colisões partículas sólidas. Então, caminho livre médio. Você pode calcular esse caminho livre médio. A gente pode, utilizando a expressão que a gente definiu anteriormente, para o nitrogênio, 25 graus Celsius, e a pressão de 1 bar. Se você fizer os cálculos utilizando a expressão anterior, vai chegar em que a resposta é 6,5 vezes 10 a menos 8. Então, olha que coisa interessante. 1 bar é uma pressão relativamente alta. Ou seja, significa que tem uma quantidade de partículas grande aqui por unidade de volume. O resultado que a gente chegou então, caminho livre médio, significa o quê? Que a partícula de nitrogênio ela consegue percorrer em média 6,5 vezes 10 a menos 8 metros até colidir com outra partícula de nitrogênio. Para a gente ter uma ideia se a distância é grande ou é pequena, a gente faz referência com o diâmetro efetivo da molécula de nitrogênio. E esse valor aqui, que a gente pode calcular, 10 a menos 8, é aproximadamente 100 vezes o diâmetro da molécula. Então, notem que é um valor relativamente pequeno mesmo. A molécula percorre uma quantidade pequena de espaço até uma nova colisão. Essa quantidade de espaço que ela percorre é 100 vezes o diâmetro original dela. Vou fazer o mesmo cálculo para hidrogênio a 25 graus Celsius e uma pressão de 10 a menos 5 Torricelli. Aqui os desafios são sempre você fazer as conversões de unidade de tal forma a encontrar o valor correto. Tem que trabalhar sempre com a unidade coerente, seja lá ATM litro ou kJ/mol. Se você fizer esse cálculo para o hidrogênio, vai chegar aqui numa resposta de 9,5 metros, que é muito maior do que esse daqui. Quais são as razões? Massa do hidrogênio relativamente pequena, a pressão muito baixa, 10 a menos 5 torr, é aproximadamente 10 a menos 9 bar, ou seja, um fator aqui de 10 a menos 9 que vai fazer com que o número de colisões seja bastante diminuído. Isso explica por que se utiliza experimentos de ultra alto vácuo. Talvez quem já interagiu com a área de eletroquímica provavelmente já fez referência a algum estudo de ultra alto vácuo. Corresponde a uma situação em que você tem a superfície que você quer estudar colocada em um ambiente em que o vácuo é muito intenso, nessa ordem de magnitude. Né? Por que se trabalha com um vácuo muito intenso nessa ordem de magnitude? Porque diminui a densidade de partículas que tem lá dentro
da câmara. Consequentemente, diminui o número de colisões entre a partícula e uma dada superfície. Se você diminui esse número de colisões, diminui também o grau de envenenamento da superfície, bloqueio da superfície. Com isso, você garante que a superfície está sempre limpa. Então, quem trabalha com ciência de superfícies provavelmente vai lembrar de um nome que chama Sticking Coefficient. Ou seja, a probabilidade de uma partícula grudar na superfície e se absorver na superfície. Essa probabilidade ela depende tanto das características da superfície da molécula, né? Mas também você precisa multiplicar pelo número de partículas que está interagindo com a superfície em um certo intervalo de tempo. Quando a gente tem uma pressão menor, o número de colisões, de partículas que interagem com a superfície vai ser, consequentemente, bem menor. Isso é refletido num caminho livre médio, o L, relativamente alto. Ou seja, o hidrogênio nessas condições ele viaja quase em média 10 metros até encontrar uma outra molécula de hidrogênio e sofrer uma colisão. A gente pode dar uma outra interpretação para o caminho livre médio, que está associada com a ideia de probabilidade de colisão. A gente pode pensar na probabilidade de colisão como sendo uma função de alguns parâmetros. Ela vai ser uma função da densidade de partículas. Quanto maior a densidade de partículas, maior a gente espera que seja a probabilidade de colisão. Ela vai ser uma função do diâmetro das partículas. Conforme a gente aumenta o diâmetro das partículas, aumenta aquele cilindro colisional. Consequentemente, aumenta o número de partículas disponíveis para colisão. E vai ser proporcional também ao percurso o quanto uma certa partícula percorreu. Se a partícula percorreu uma distância x, a probabilidade vai ser p de x. Se a partícula percorreu uma distância que é o dobro da original, você espera que a probabilidade de que aconteça uma colisão seja o dobro. Por isso o fator multiplicativo aqui para esse elemento dx aqui de distância. Agora, se a gente definir n de x como o número de moléculas que percorrem uma distância sem colidirem, ou seja, n de x, aqui a gente tem todo um conjunto de moléculas. Imagina que todas elas estão caminhando nessa direção e elas podem ou não encontrar outras moléculas aqui no caminho. N de x é o número de moléculas que sobrou aqui depois que esse conjunto aqui percorreu uma certa distância x. Então a gente dá um número final de partículas que não sofreram colisão, o número de partículas intactas. Dessa forma, o número de moléculas que colidem podem ser representados entre x e x mais dx, né? Ou seja, entre essa distância e essa daqui, é a diferença entre essa quantidade e a quantidade final. Então, a quantidade final é n de x menos a quantidade que a gente tinha inicialmente. Isso daqui tem que ser igual à probabilidade de colisão multiplicada pelo intervalo de espaço que a gente está utilizando. Então, daqui a gente consegue passar o dx para o lado de cá dividindo. Essa diferença aqui corresponde à diferença do número de partículas, que a gente apresenta como dn. Então, dn por dx é igual. Note que aqui o x mais dx está com um sinal negativo na frente. Então, a gente pode inverter a ordem aqui, colocando o menos na frente, que é equivalente a colocar esse menos aqui. Então, menos ρ vezes sigma vezes m de x. Lembrando, n é o número de partículas que percorre uma certa distância x sem sofrer uma colisão. Então, no final aqui, resumindo a expressão, a gente tem isso daqui. Então, dn dx é menos ρ, sigma vezes o dx. O que a gente pode fazer aqui é uma integração. Opa, aqui está errado, hein? N de x. Isso daqui é muito parecido com a cinética de primeira ordem, que a gente já viu. Ó. Derivada de alguma coisa em função de uma variável é uma constante vezes a própria coisa.
Então isso daqui tem tudo a ver com a equação diferencial que a gente utiliza para equações de primeira ordem cinética. Então a resolução, como a gente já conhece, é um decaimento exponencial. Esse decaimento exponencial tem essa lei aqui. Então n de x igual n0 vezes exponencial de menos ρ sigma x. Quanto maior o valor da densidade do sigma, mais rápido decai esse valor. Então, n de x é o número de partículas que não sofreu colisão até um certo valor de x. Ou seja, o que acontece se você tem uma certa partícula que está percorrendo essa distância? Um grande número dessas partículas percorrendo a distância x. O que a gente espera é que, ao longo da distância x, o número de partículas total vá decaindo ao longo do tempo. Por quê? Porque elas vão sofrendo colisão ao longo dessa distância. O que a gente viu aqui é que esse decaimento do número n de partículas que não sofreram colisão é um decaimento exponencial. Se esse é o número de partículas que não sofreu colisão, se eu tiver a curva invertida, que seria essa daqui, a curva invertida dá para a gente a probabilidade de acontecer uma colisão. Então é isso que a gente traz aqui nessa próxima imagem. Então toda essa derivação que a gente fez foi para quê? Para a gente determinar a probabilidade de colisão ao longo da distância. E aqui nota que as distâncias já estão normalizadas por L, o caminho livre médio. Que a gente pode ver aqui que a probabilidade de colisão ela aumenta rapidamente ao longo do tempo e depois até chegar no valor de 1, que é a probabilidade máxima. Aqui com uma distância de 4 vezes o caminho livre, sempre que uma partícula percorre essa distância de 4 vezes o caminho livre médio dela, a probabilidade de que ela colida no meio do caminho já é muito grande, já quase próxima da unidade de 100%. Belezinha, pessoal? Então, o que a gente estava falando agora era da frequência de colisão para uma única molécula. Então, essa molécula A ela vai percorrer uma certa distância e vai interagir com várias outras moléculas no meio do caminho. A frequência de colisão que a gente acabou de calcular é para uma única molécula. Agora, quando a gente fala de cinética química, a gente está falando de colisão não só de uma única molécula com todas as outras, mas todas as permutações possíveis de colisões. Então a gente tem todo esse universo de colisões para levar em consideração. Para isso a gente introduz uma nova grandeza que é esta daqui, que a gente chama de colisão total por unidade de volume. A frequência de colisão total por unidade de volume. Como que ela vai se comparar com as unidades que a gente já tem? Ela vai ser uma soma da densidade das partículas, ou seja, se a gente quer... A gente já conhece a frequência para uma partícula. Se a gente multiplicar por todas as partículas que tem nesse volume, a gente vai ter a frequência para todas as partículas como um todo, para a somatória como um todo. Então vai ser um produto de ρ, a densidade das partículas, vezes a frequência de colisão para uma partícula individual. E além disso tem esse fator 1 dividido por 2 para a gente não contar casos duplicados, que seria o equivalente a essa espécie A interagindo. Notem que essa espécie A vai interagir com cada uma dessas outras, e a gente também vai fazer essa soma para cada uma dessas outras partículas. Então imagina que agora essa daqui é a nossa nova partícula de referência. A colisão entre essa nova partícula de referência e a antiga, ela já foi contemplada no cálculo anterior. Então a gente desconsidera essa daí. Por isso a gente divide por um fator 2 para compensar por essas colisões que já foram contadas de forma duplicada. Então, substituindo pelos fatores que a gente já conhecia aqui, esse ZA a gente já conhece, que é de novo ρ vezes sigma vezes velocidade média. Então, a gente substitui por essas expressões, vai ter uma coisa desse tipo aqui. Lembrando que a velocidade que a gente utiliza é a velocidade relativa, que depois a gente pode substituir pela velocidade média de uma única partícula, utilizando aquele fator raiz quadrada de 2, como a gente viu anteriormente, que está associado à massa reduzida do sistema.
Dessa forma, a expressão final que a gente tem é esta aqui. Então, o número de colisões total entre moléculas de mesmo tipo, isso considerando todo o volume do gás, então toda a caixa que está contendo esse gás, é o número total, corresponde à frequência total de colisões que tem dentro desse volume, para todas as partículas envolvidas. Ele vai ser o produto de sigma, que é a seção transversal, como a gente já imaginava, a velocidade média das partículas. Quanto maior a velocidade média, maior a frequência, o número total de colisões e a frequência total de colisões, que é o que a gente está determinando aqui. Um fator de densidade, só que agora é elevado ao quadrado, porque a gente já tem, já está trabalhando mais com volume, né, diferente das situações anteriores, e aquele fator de normalização, que converte unidade, a velocidade média individual em velocidade relativa. A gente pode utilizar essa expressão aqui para determinar a frequência de colisões de um certo gás. Então, a gente pode fazer esse cálculo aí, por exemplo, para o nitrogênio, na temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 bar. Se você fizer os cálculos substituindo adequadamente, vai chegar nesse resultado aqui, 8,9 vezes 10 elevado a 34 segundo menos 1 metro cúbico. Ou seja, se eu pegar 1 metro cúbico de volume contendo gás nitrogênio nessas condições, a gente vai ter 10 elevado a 34 colisões por segundo. 10 elevado a 34, quase 10 elevado a 35, certo? Se eu converter isso daqui para mols, dividindo por um fator 23, a gente vai ter aqui 10 elevado a 12 mol segundo a menos 1 por metro cúbico. São valores bastante apreciáveis. Então, essa frequência total de colisões corresponde ao número total de colisões que acontecem dentro de um certo gás. Olha como essa é uma grandeza importante. Quando a gente fala que cinética química depende do encontro entre moléculas, a gente precisa ser capaz de definir a quantidade de encontros que acontecem por unidade de tempo, normalizado pelo volume total do recipiente. E é justamente isso que a gente acabou de encontrar. Essa grandeza aqui que a gente acabou de definir, frequência total de colisões, Z. Nesse caso, A, porque são moléculas do mesmo tipo. Então, colisões entre uma molécula de nitrogênio e outra molécula de nitrogênio. Essa frequência de colisões é dada pela expressão que a gente encontrou aqui no slide anterior. Você pode utilizar essa expressão para encontrar o número total de colisões. Agora, lembre-se que esse número total de colisões é só uma fração desse número total de colisões vai efetivamente gerar uma reação química. Isso que a gente vai ver agora mais para o finalzinho da aula. Agora, em geral, reações químicas acontecem entre espécies diferentes, espécies distintas. Para isso, a gente pode calcular a mesma grandeza, a frequência total de colisões, entre moléculas distintas. Então, aqui a gente tem entre a molécula A e entre a molécula B. De novo, a gente vai ter a expressão parecida com a anterior, sigma AB, vezes o valor médio da velocidade relativa entre as duas espécies, vezes a densidade de A, vezes a densidade de B. Então, que em vez de ter uma densidade ao quadrado, como no caso anterior, porque aqui todas as espécies eram iguais, nesse outro caso aqui a gente tem o produto de duas densidades diferentes. Por quê? Porque são duas espécies diferentes. Notem também que aqui não tem o fator de 2, porque nesse caso aqui as moléculas são distintas, então não existe o risco da gente contar duas vezes o mesmo tipo de colisão. Só chamando a atenção aqui para quem são as grandezas, né? Sigma AB é a nossa seção transversal, considerando os diâmetros da molécula A e da molécula B. Então a gente faz uma média ponderada desses dois diâmetros, então soma os dois dividido por 2 e daí eleva ao quadrado, para a gente ter o valor da seção transversal para a colisão entre moléculas distintas. E a velocidade média, ou o valor médio da velocidade relativa, vai ser dado pela expressão que a gente já conhece, só que no lugar de m aqui a gente substitui por
μ, que é a nossa massa reduzida. Então, utilizando essa expressão aqui, a gente consegue calcular a frequência de colisão para um conjunto de pares de moléculas diferentes. Então, molécula A com uma molécula B. Beleza, pessoal? Um bom momento para tirar as principais conclusões do estudo que a gente comentou. Essa segunda parte da aula a gente tratou de colisões entre partículas. Nesse caso é importante a gente tomar como referência uma das partículas, considerar que ela tem uma velocidade relativa e que a outra está estacionária. Dessa forma a gente consegue utilizar o arcabouço que a gente tinha definido já na primeira parte da aula e simplificando um pouco as nossas contas. No final o que aparece, em vez de trabalhar com massa, a gente trabalha com massa reduzida. São esses fatores aqui. E a gente vê uma série de expressões importantes que correlacionam a frequência de colisões com grandezas importantes. Então, por exemplo, produto da densidade de partículas, ρ vezes sigma seção transversal, vezes U dividido por raiz quadrada de 2. Isso daqui é a frequência de colisão de uma molécula A. Então aqui é o Z minúsculo, mas a gente pode ter também o Z maiúsculo, AA, e o Z maiúsculo, AB, que vai dar para a gente a frequência total de colisões. Isso daqui é para uma única molécula, isso daqui é para total N moléculas da frequência total de colisões que acontecem dentro de um certo compartimento que contém gases ou só de um certo tipo A, ou de dois tipos diferentes, A e B, que podem interagir entre si, dando origem a uma reação química. Então, como a gente comentou, a gente já está muito próximo agora, a gente já definiu a frequência de colisões para esse tipo de interação aqui entre uma molécula A, por exemplo, e uma molécula B. A gente já consegue definir o número total de colisões, que está associado com a ideia de proximidade, quantas vezes as moléculas A e B se aproximam ao longo de um tempo. Falta a gente determinar a fração dessas aproximações que tem energia suficiente para que uma reação aconteça. Para isso a gente vai fazer referência a uma série de similaridades entre as expressões que a gente já tem e expressões que a gente conhece. Por exemplo, para reações ocorrendo numa fase gasosa entre duas moléculas, as reações mais simples que a gente imagina, que envolvem simplesmente a colisão, uma colisão com energia suficiente, elas vão seguir reações do tipo de ordem 2. Então, essa daqui é uma reação de ordem 2, uma etapa elementar, que segue essa equação matemática. A velocidade de reação é uma constante de velocidade, vezes concentração de A, vezes a concentração de B. Agora vamos lembrar a expressão que a gente acabou de determinar, que era a frequência de colisões. Frequência de colisões, ZAB, o que é isso daqui? É uma velocidade também, quantidade de colisões por unidade de tempo e unidade de volume. Então, isso daqui é uma velocidade, isso daqui é uma velocidade. Essa frequência ZAB é dada pela expressão sigma AB vezes a velocidade média, ou valor médio da velocidade relativa, vezes densidade das partículas A, vezes densidade das partículas B. Notem a correlação entre essa grandeza aqui, concentração de A e densidade de A. Elas são praticamente a mesma coisa. Concentração e densidade de partículas são a mesma coisa, só diferem por um fator aí de volume. Mas fora isso, elas são a mesma coisa. A mesma coisa para a concentração de B e a densidade de partículas de B. São grandezas semelhantes, só diferem aí pelo número de mols, número de Avogadro em particular. Dessa forma, olha, essa parte da expressão corresponde a esse conjunto. Isso indica para a gente que a constante de velocidade está associada com esse conjunto aqui. Ou seja, constante de velocidade está associada com
o valor médio da velocidade relativa das partículas. E olha aqui que importante aqui é a velocidade relativa. Ela já leva em consideração tanto a velocidade de uma partícula quanto da outra que está sofrendo colisão. Lembro da aula passada, o Rubens tinha colocado esse ponto, né, de você tem que levar em consideração só a velocidade de uma partícula ou das duas. Nesse termo aqui, a gente já incorpora a velocidade das duas partículas, levando em consideração a velocidade de uma única partícula com velocidade relativa, que corresponderia à soma das duas velocidades. A soma vetorial, né? Lembrando que são sempre grandezas vetoriais. E sigma me aqui é a seção transversal de colisão entre as moléculas A e B. Então notem que a gente já tem uns elementos de comparação entre uma expressão e outra, já indicando que a gente está quase no caminho, a gente está no caminho correto, né? Está quase na resposta final para a constante de velocidade. Isso daqui ainda não é a resposta final, por quê? Porque aqui, isso daqui é o número total de colisões. Só que nem todas as colisões representadas por esse termo aqui, elas têm energia suficiente para que a reação aconteça. Ou seja, falta ainda aqui um fator energético que module a quantidade de colisões que tem energia suficiente para que a reação aconteça. Para isso, a gente dá ainda um passo além. A gente vai representar aquela grandeza que a gente já conhecia, frequência de colisões, na sua forma diferencial, a gente pode representar através dessa expressão aqui. Essa expressão ela vai surgir da onde? A mesma expressão que a gente tinha para a colisão entre uma molécula e uma parede, só que a gente vai substituir o valor de velocidade por velocidade relativa e os valores de massa por massa reduzida. De tal forma, passar de um sistema em que você tem a colisão entre uma partícula com uma parede para um sistema em que você tem uma colisão entre uma partícula com outra partícula, sendo que a primeira tem uma velocidade relativa, o R. Então esse é o novo sistema que a gente vai abordar. Fazendo as substituições adequadas, a gente encontra que a frequência de colisões é proporcional a esse termo aqui, vezes exponencial de menos energia cinética sobre 2kBt. Olha como já está se aproximando da expressão que a gente conhece para a equação de Arrhenius. A gente pode fazer ainda mais substituições para encontrar a expressão verdadeira. Nota que aqui é proporcional a essa quantidade, né? A expressão verdadeira, a igualdade, é dada por essa expressão aqui. Também pode ser encontrada através de uma derivação das expressões que a gente já trabalhou anteriormente. Então, o diferencial de frequências, o número de colisões, né, das moléculas A e B é igual a seção transversal vezes as densidades de cada uma das espécies, vezes alguns fatores constantes aqui, vezes a energia das colisões multiplicada pelos fatores de velocidade aqui. Isso é o que a gente chama de uma forma diferencial. Essa é uma forma diferencial utilizando a velocidade, o R, como variável. Agora a gente pode converter através de expressões que a gente já conhece. A gente sabe o quê? Que mv² sobre 2 é igual a energia cinética. Então a gente pode rearranjar essa expressão e chegar nessas expressões aqui de substituição. A velocidade corresponde a esse fator aqui da energia. E o diferencial da velocidade corresponde ao diferencial dessa expressão que resulta nessa equação matemática que a gente tem. E daí substituir esses valores de UR e DUR nos lugares respectivos aqui. A gente tem o R aqui, a gente tem o R aqui e a gente tem o DUR aqui. Então o que a gente vai fazer é uma substituição, é um procedimento que a gente é conhecido como substituição de variáveis. Se a gente conhece como uma variável depende da outra, a gente pode substituir a primeira variável pela segunda variável numa dada expressão. Então, onde tem o R aqui, você vai substituir por essa expressão, fazer a operação adequada. Nesse caso aqui, elevar ao quadrado, elevar ao cubo. Onde tem DUR, você vai substituir por essa expressão aqui. No final, a gente tem o mesmo tipo de grandeza, a gente ainda está trabalhando com
número de colisões por unidade de tempo, número de colisões total, só que agora a gente transformou as variáveis de velocidade para energia. E aqui fica muito mais fácil de resolver o problema que a gente está interessado. Então, aqui é como a frequência de colisões depende da energia, e o que a gente pode fazer é uma integração dessas frequências de colisões, de tal forma que a gente pegue só as colisões que têm uma energia superior àquela energia crítica que a gente definiu. Essa energia crítica corresponde à energia, um análogo à energia de ativação da reação. Então, só colisões que têm uma energia superior a essa energia de ativação vão ser contabilizadas. Significa o quê? Significa a gente fazer integração a partir da energia de ativação até infinito. Então, somar todas essas frequências individuais. É o que a gente vai fazer aqui. Fazer uma integração aqui e uma integração dessa expressão. E o nosso intervalo de integração vai ser o quê? Ele não vai partir do zero. A gente vai partir do valor mínimo necessário para que a reação aconteça, que é a energia de ativação, e vai até o infinito. De tal forma que esse procedimento que a gente está fazendo aqui corresponde a encontrar uma área análoga a dessa curva aqui. Todos os valores de colisões que têm energia superior à energia de ativação. Então essa é a nossa expressão diferencial. A gente vai fazer a integração aqui desse valor de energia crítica, energia de ativação, até o máximo de valor possível das colisões. A gente coloca infinito aqui, mas lembrando que essas são distribuições que caem rapidamente ao longo da variável de energia. Quando a gente faz essa integração, chega na seguinte expressão. Frequência total de colisões, ou seja, o número total de colisões por unidade de tempo entre as moléculas A e B, de tal forma que as colisões têm uma energia relativa superior à energia crítica, ou energia de ativação, que a gente pode falar que é energia de ativação também. Isso daqui é o resultado daquela integração, cuja expressão matemática vai dar essa daqui. Então, sigma, então a seção transversal de colisão, vezes a densidade de cada uma das partículas, vezes fatores aqui que dependem da temperatura, mas são dependências polinomiais, são dependências, como a gente diz, fracas, vezes uma exponencial de menos energia de ativação dividido por Kb sobre T. Então notem que aqui finalmente apareceu aquilo que a gente chama de termo de Arrhenius. Termo de Arrhenius que mostra para a gente como o número de colisões efetivas, que dá para a gente efetivamente a velocidade de reação, e a constante de velocidade depende da temperatura de uma forma exponencial. Rearranjando essa expressão, só passando termos para os outros lados, evidenciando alguns fatores, a gente tem aqui frequência total de colisões efetivas. Esse daqui é o que a gente pode chamar de colisões efetivas, colisões cuja energia é maior do que a energia de ativação. Vai ser então um produto do quê? Produto aqui da seção transversal de A e B, ou seja, quanto maior o tamanho das moléculas, maior o número de colisões, como a gente já imagina, porque aquele cilindro colisional é maior, então o número de partículas lá dentro é maior. Um fator da temperatura aqui elevado a meio, aqui um fator da temperatura na parte do denominador, então no final esses dois termos aqui quase acabam se compensando um com o outro, e a dependência da temperatura nessa região aqui, nessa parte da expressão é relativamente fraca, embora ela exista. Olha só que interessante, existe uma certa dependência da temperatura aqui, mas ela é relativamente fraca comparada com a dependência que a gente já conhece associada ao termo de Arrhenius. Então, esse fator aqui, vezes exponencial de menos energia de ativação, dividido por Kb vezes T. Você pode normalizar lá por energia de ativação por RT. Vezes os fatores de densidade. Densidade de partículas A
vezes a densidade de partículas B. E agora sim a gente pode fazer relação com a expressão que a gente já conhece para uma lei de velocidade de segunda ordem, corresponde à colisão, uma etapa elementar associada à colisão entre moléculas A e B. Então a velocidade é constante de velocidade vezes a concentração de A, concentração de B. Concentração de A está associada com essa densidade A. Concentração de B está associada com essa densidade B. E a constante de velocidade está associada com todo esse fator. Ou seja, a princípio, se a gente conhecesse todos esses fatores aqui de uma dada reação, e a gente conhece, são fatores fáceis de calcular, né? A gente conseguiria determinar teoricamente a constante de velocidade para uma reação entre a espécie A e a espécie B. Então, pessoal, essa é a forma teórica de como a gente deriva uma lei de velocidade, como a gente sai da frequência de colisões total, encontra a expressão para essa frequência de colisões total e interpreta cada um dos termos que são encontrados aqui dentro aos termos que a gente conhece já de uma lei de velocidade mais simples. Então a gente chega na parte final da aula, a parte de conclusões. Nessa última parte a gente trabalhou com colisões efetivas entre partículas. Essas colisões são aquelas cuja energia relativa é superior à energia de ativação para a reação. Fazendo uma série de derivações e integrações, a gente chega numa expressão final, que é essa daqui, te dá a frequência total de colisões cuja energia é maior do que a energia de ativação, e a expressão para essa frequência total de colisões, que está diretamente associada com a velocidade de reação, é um produto de fatores estão associados à constante de velocidade, ou seja, fatores que estão associados com esse termo de Arrhenius, vezes a densidade das partículas no gás, que está associada com a concentração dessas espécies. Então essa é uma derivação simples, ou relativamente simples, né? Existem modelos mais elaborados para a gente entender por que expressões como essa daqui a gente encontra empiricamente, elas têm uma interpretação teórica mais profunda. A partir da próxima aula a gente vai terminar esse conteúdo de teoria das colisões, levando em consideração aspectos mais sutis das colisões, como por exemplo direcionalidade, tendo em mente, por exemplo, que a interação entre A e B, além de ter uma energia adequada, precisa ter uma orientação adequada também dos átomos dessas moléculas para que a reação aconteça. Tudo isso vai ser abordado na próxima aula, então por hoje é isso. A gente se vê na próxima. Um abraço a todos.